Buscar a paz, cativar uma oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar, depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, incentivar o terreno, os nossos que vêm, e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno dos nossos que vêm, e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. O mais longo caminho, confia, luta e ama, mantém acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, e um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua euforia.
o bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, e um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, amando sempre mais, te envolverás em luz, encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, um novo dia vai surgir. Bom, gente, boa noite a todos. Márcia, bom te ver aí de volta. Gracinha, tira aí tua câmera que você está deitada para gente. Agora tá em pé. Que bom ver vocês. É o nosso último estudo desse grupo esse ano, né? Então, vamos começar. O Wellington quer fazer a nossa prece de hoje, nossa página de Eu estou abertura. preocupada com o barulho. Tá, O então barulho tá. está Então chegando. deixa que a gente veio. Gracinha, você quer fazer? Tá tranquilo? Posso fazer, Pepita, mas eu não sei qual é a lição hoje. A É um lição 4-4? é a 144. Ah, então tá. Primeiro a prece e depois a leitura, né? Isso. Vamos lá. Senhor Jesus, ao findar de mais um ciclo de um ano, estamos aqui juntos, mais uma vez, em Teu nome, buscando compreender melhor os Teus ensinamentos, ainda pequenos que somos, precisamos ver e rever cada linha dos Teus ensinos, porque ainda não internalizamos tudo, Senhor. Ajuda-nos a clarear o nosso entendimento, a colocar todos esses ensinamentos, ou pelo menos parte deles, na nossa atuação, no nosso dia a dia, na nossa vida. Que não sejam só palavras, sejam sentimentos que reflitam nos nossos comportamentos, na nossa linha de vida. Obrigada por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Graças a Deus. Que temos com Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1:24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assemelhavam
corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: o que temos com o Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Bem, meu entendimento ao ler esse texto aqui, ele é pequeno em relação a tudo que tem dito nessas poucas palavras, né? Muita coisa está sendo dita aqui. Todas as coisas que nós vivemos em torno de nós, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, somos, no meu entendimento, mais ou menos ainda por aprender muitas coisas, ainda ignorantes e ainda não só ignorantes, mas principalmente egoístas, né? E tudo que está em torno de nós, que é criado por nós, é criado com esses nossos sentimentos ainda tão pequenos. Por isso mesmo, todos os agrupamentos de pessoas, todas as instituições que são formações humanas, é como se nessas organizações, nessas instituições, você ainda tivesse uma força maior, né, do agrupamento em si, que são pessoas que vão se somando e criando ali energias que muitas vezes são energias difíceis, né, ainda para nos manter distantes dos ensinamentos que Jesus veio trazer. Por isso mesmo, aqui, quando ele fala assim, que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário, seria uma suposição totalmente errada. Ela continua a cada dia, né? Jesus ainda continua a cada dia a tentar nos trazer o clarão da vida divina, a nos mostrar o caminho, a tentar nos chamar a atenção, e ainda caímos nas mesmas coisas. Eu não sei nem aquelatar tudo que todas essas palavras aqui querem dizer. Mas, assim, eu creio que é isso, né? Nós temos ainda, Jesus ainda está do nosso lado, a nos guiar, ele é o nosso guia maior, ele não desiste de nós, embora nós vivamos, a maior parte de nós ainda viva como se não precisasse ter responsabilidade, como se não tivesse que acordar, né? Gostasse de viver no mundo das ilusões. Queria que seja por aí, Pepita. Deixo para você complementar. Gente, na realidade a gente fala, mas isso aí é uma questão que, infelizmente, é a verdade. A gente fala muito em Jesus. Eu acho que a gente fala, a gente lê livros, nos emocionamos com histórias, com exemplos de edificação, ficamos com aquela emoção momentânea, e dali a pouquinho, às vezes, dali a pouco, nos deparamos com uma situação familiar e a gente já tem um comportamento totalmente contrário àquele exemplo que a gente que acabou de nos emocionar naquela história, aquele exemplo de renúncia, de altruísmo.
E aí, aquela tal história, os agrupamentos são a expressão do que nós somos, porque cada um de nós vai com aquilo que traz dentro do coração. Mas o importante é que ele alerta aqui: é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, ou seja, essas sutilezas é a infiltração das nossas tendências inferiores aonde nos colocamos. Então, pode ser na nossa profissão, como pode ser na nossa vizinhança, como pode ser na administração de um condomínio, como pode ser na casa espírita. Então, ele vai dizer: é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico. Ou seja, essa obsessão coletiva, ela vai se infiltrando até nos locais que se deveriam ser mais Travando. O objetivo é que, digamos assim, Tá picotando, tá? digamos, se é criado um mal-estar no seu Agora sim. ambiente de trabalho, aquilo Melhor você vai tirar sua interferir imagem, que a sua no nosso internet estado não tá boa. emocional, que vai restituição, que vai, enfim, vai se espalhar, tudo vai se espalhar. E aí ele vai dizer que no espiritismo evangélico está picotando, Tira a então sua é imagem, melhor. Pepe. Agora não. Tira Bom, a imagem. mas aí então Agora parou. Ela está entrando de novo. Ela está entrando pelo celular. Você está ouvindo, Pepe? Acho que ela perdeu agora, né? Melhor alguém dar Babi, melhor você coordenar aí. Até entrou. bom, Poxa, não. vamos ver como é que fica, gente. Mas aí vocês, olha só, se eu cair de novo, por Tira a sua favor, imagem, Pepe. vocês Tira a sua voz. continuem, tá? Porque Tira a tem muita imagem. coisa importante. Oi? Tira a Tira sua a sua imagem. Não imagem. sei. A imagem já tirei, estou sem imagem. Ah, estou aqui, estou. Não. Você está com duas, você entrou duas vezes. Pois é porque eu estava tentando entrar pelo celular. Você entrou Deixa pelo eu. celular. Você está no celular e no computador. Então, deixa eu ver se eu saio aqui, por favor. Não sei. Pode prossegue aí, gente. Eu não sei. Pode falar que está dando para te ouvir. Bom, mas eu quero tirar para não. Bom, então, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Porque, na realidade, eu já falei que, assim, que eu achava que tinha que falar do nosso cuidado, da interferência. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, seria bom. Senão a gente vai para o Missionários da Luz. Vocês querem colocar alguma coisa, meninas? Nós estamos no capítulo 4 sobre o vampirismo. A minha página é 46, eu não sei a de vocês. E ele está falando do problema das doenças de ordem, as doenças psíquicas, que são muito mais graves
que a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Aí ele vai falar das nossas emoções, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, que formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Então, ele vinha trabalhando essa questão, e aí ele prossegue aqui, né, quando ele vai dizer que atingindo-se o molde, né, que ele diz que dentro da organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, ou seja, no perispírito, atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, aí ele vai falar dessas vibrações inferiores provenientes dos nossos sentimentos desequilibrados ou infelizes. Quem quer continuar a leitura, compreendi onde o instrutor desejava. Quer continuar, Glorinha? Sim, eu acho que está. Eu também, a minha internet também não está muito confiável, mas vamos lá. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e Glorinha, esclareceu. você não quer Melhor ir parar. trabalhando, porque É, esse parágrafo é denso, é longo, não quer grande. ir trabalhando assim aos Tá, pouquinhos? tá bom, tá. Bom, então eu acho que o André Luiz aqui ele está partindo do conhecimento que ele tinha, né, como médico, né, e ele ficou curioso para saber se esses problemas psíquicos eles obedeciam, né, ao mesmo padrão das infecções, das doenças, das moléstias, né? Porque ele vai citar aqui também acho que um patologista, um médico, que falou que cada célula é um cidadão, né? Então, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Então, muitas moléstias nossas são a gente é contágio, não é? Porque a gente tem um contato e, obviamente, a gente adoece
porque a gente está, por algum motivo, propenso a estar apto, né, a receber esse contágio, né? A imunidade baixou, uma série de questões. Mas ele está querendo saber aqui sobre os processos mórbidos psíquicos, né? Aí ele pergunta, né, para o Alexandre se seriam forças exteriores ou ou o próprio indivíduo, né, que estaria comprometido, né? E aqui ele fala a personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, né? Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades. Né? Então, aí ele quer saber, né, se existe o contágio. O Alexandre vai explicar, né, que é toda a dinâmica da coisa, né? Mas o que eu entendi aqui é isso, né? Ele quer entender como se processa essa questão do vampirismo, né? Que é o que o Alexandre vai destrinchar aqui para a gente, né? Mas eu acho também, Glorinha, que é importante, quando ele cita esse patologista, ou médico, ou estudioso, quando ele afirma, e ele repete a afirmação porque ele concorda com ela, que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Aí, se nós considerarmos, quando ele fala que a nossa mente comanda tudo, né? E aí, quando ele vai falar da epífise, dessa glândula, que seria essa antena que sintoniza, aí você pensa bem, ele falou aqui atrás, no parágrafo anterior, que a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos e que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Então, eu entendo que ele considera que esses sentimentos, quando a gente os emite, automaticamente a gente sabe que entramos em sintonia com outros seres que se agregam e potencializam, porque a gente sabe, a gente hoje já sabe que a nossa glândula epífise, que ela é um potencializador de energia. Se emitimos coisas boas, ela vai entrar, ela tem ressonância, entra em contato com outros, né, outras mentes que estão vibrando numa frequência elevada, então nós temos assim ondas de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, de paz. E isso vai ativar favoravelmente o funcionamento de todos os sistemas do nosso organismo. Por, em sentido oposto, se temos acessos de raiva, de cólera, de intemperança, ou quaisquer outros desvios que tragam desequilíbrio ou disfunções ou anormalidades em função de viciações de qualquer natureza, desde a alimentação inadequada ao consumo de substâncias inadequadas, automaticamente nós, além de emitirmos deterioradas, energias corrosivas, essas energias elas vão ser potencializadas porque estarão em contato com outras mentes, outras frequências também enfermas e a gente absorve essa soma de energia que a gente produz, mais aqui a gente recebe e que a gente automaticamente absorve. Automaticamente, isso vai criar uma disfunção em todos os nossos sistemas. Aí é por isso que diz que o emocional comanda tudo, mas vai comandar. E aí, aonde estiver a nossa fragilidade, por exemplo, a pessoa que tem uma fragilidade no intestinal,
ela vai apresentar distúrbios no intestino. A outra, que tem uma fragilidade para dor de cabeça, vai ter enxaqueca, a outra vai ter, enfim, todos os as nossas nossos fluxos de energia deletéria ou corrosiva, elas vão alterar o comportamento dessas células, vão criar esses atritos, vão criar as anormalidades, vão gerar, a gente sabe que, por exemplo, uma perda que a gente não aceita pode criar uma série de disfunções celulares e gerar um câncer. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Companhia do Metropolitano, nós tivemos várias mulheres jovens com câncer de mama, câncer de útero, e a maioria delas tinha a ver com o problema de separação não aceita, que não se conformavam, e tinha assim esse quadro, a perda, a desenvolvimento de um câncer em função da não aceitação do rancor, da mágoa, daquela coisa, né, concentrada. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão, mas a Márcia está aí, a Márcia médica, ela pode dar a sua opinião também, né? Boa noite. Desculpe a minha voz aí, que um vírusinho resolveu se aproximar de mim, mas está É o tudo bem. contágio, é o contágio. É o contágio junto com um monte de outras coisas. Então, por isso que existe a medicina psicossomática, né? Isso é reconhecido pela medicina há muitos anos, né? A influência dos nossos sentimentos, da nossa psique, do modo que a gente vê a vida e aceitar aquilo, o limão que a vida nos oferece, né? E isso vai influenciar realmente na nossa saúde, no sistema físico-neuroendócrino, físico-neuro-imunoendócrino. Uma coisa, todos eles estão interligados, porque se nós temos sentimentos bons, vamos liberar substâncias no cérebro que vão se refletir em vários órgãos do nosso corpo, porque está tudo interligado, né? E essa questão do contágio também eu acho interessante a gente também ter consciência de que os meus sentimentos, as minhas energias vão influenciar, obviamente, naqueles que estão à nossa volta. E isso é tão interessante que existe um estudo dentro da arte que mostra que até as cores se influenciam. Quando você coloca uma cor próxima à outra, existe uma influência. Então, até nas cores, entre as cores, isso acontece. Imagina entre nós, com os nossos pensamentos, sentimentos, nossa expressão corporal, porque a gente fala muitas vezes muito mais com nossa expressão corporal do que através das palavras. É óbvio que as palavras são importantes, mas a energia que a gente transmite através dela e a nossa expressão corporal fala muito mais da verdade dos nossos sentimentos e pensamentos. É só isso, acho que a Pepita já falou bastante, não tenho nada a acrescentar assim, no momento. Aqui. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão, a gente prossegue aí na leitura. Se outra pessoa também quiser ler, Márcia não está com livro, né? Verônica quer ler? Está com livro, Márcia? Não, então vai, Verônica. Se tiver ruim, vocês me avisam antes, tá? Tá. O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escarracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma Eu não posso agora. pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida.
nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Quer que eu pare ou continuo? Verônica, se você quiser ir explicando, é melhor. Vou parar um pouquinho, tá? Depois outra pessoa continua, então. Bom, ele terminou, antes de eu começar a ler, ele terminou, né, com a pergunta se essa viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou se as criações vampirísticas que produzem na alma essas enfermidades, né? Aquela coisa assim, quem nasceu primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha, mais ou menos assim. Aí ele vai explicar que, primeiramente, antes de qualquer coisa, é preciso semear, ou seja, é preciso que tenha um ambiente propício para haver essas infecções, essas criações vampirísticas, né? Tanto as sementes de trigo como de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação, que eu entendi isso, né? De acordo com o ambiente que você está que você faz, né? De acordo com as sementes que você joga para serem cultivadas, né? É que você vai ter ou não aquilo que você vai receber, né? De acordo com essa é a lei, né? Que você semeou, você vai colher. E aí ele vem falar que nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo, ou seja, em ambas as situações, antes de ter essa afecção, existe o ambiente propício. Aí que ele vai explicar como se produz esses ambientes, que aqui eu vou ter que ler, né? As ações produzem efeitos, ou seja, toda ação produz um efeito. Aí ele coloca os sentimentos. Então, a primeira coisa são os sentimentos. Os sentimentos geram criações mentais, né? Os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Então, em primeiro lugar, nasce o sentimento, né? Aí vai depender do seu teor, né? Se é bom ou se é ruim. O sentimento vai gerar o pensamento, vai gerar as ideias vão gerar o pensamento e os pensamentos vão gerar as ações. E aí vai se ter ou não ambiente propício para essas afecções, né? E de acordo com esses sentimentos é que teremos possibilidade ou não de ter uma lavoura favorável ou não. Então, peraí, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, todas as forças que nós lançamos, todos os sentimentos que vibramos, seremos também responsáveis por ele, né? E oferecem campos a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. É um negócio muito grande, né? Eu até quis dar uma lidinha na parte lá do Pensamento e Vida que fala disso, mas eu estou sem o livro aqui, porque o Pensamento e Vida fala bem explicadinho sobre isso. Mas, enfim, então todas esses sentimentos que nós emitimos vão gerar os pensamentos que nós produzimos, consequente às nossas ações, a propiciar ou não essas afecções.
expliquem mais aí, que eu falei só mais ou menos o que está escrito aqui. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Eu acho que, gente, isso é de uma profundidade. É simples, é óbvio. Eu acho que assim, é de uma profundidade imensa, de uma responsabilidade naquilo que a gente pensa, nos sentimentos. E mesmo com todo esse conhecimento, nós ainda continuamos a agasalhar sentimentos de antipatia por A, B ou C, de aversão, né? de mágoa, de melindre, sabe? De uma série de sentimentos que são assim, acolhê-los é falar da nossa insensatez. Com tudo que a gente estuda, com o André Luiz fazendo isso aqui detalhadamente, assim, esmiuçadamente, e aí a tal história, ele coloca no nosso, na nossa conta e responsabilidade tudo que nos acontece. E eu vou dizer para vocês, na nossa reunião mediúnica, cansam de ver espíritos dizendo assim: olha, não aguento mais vocês ficarem atribuindo para a gente a responsabilidade, culpa do obsessor. Aí ele diz assim: eu só estou lá porque me chamam. Quando ele diz me chamam, não é que a gente diga assim, fulaninho, vem cá, não é isso. O chamamos exatamente pelo teor dos nossos pensamentos. Ou quando a gente pede por alguém, ou faz alguma intercessão, fica pedindo, aí vem um espírito e diz assim: não adianta, a pessoa quer se fazer de bonzinho, mas continua com a ser aquela mesma pessoa de ontem. Ou seja, eles custam para que eles consigam perceber alguma mudança em nós, é preciso que essa mudança seja efetivamente expressa. Expressa que eu digo assim, que às vezes a gente acha que mudou, e a gente fala isso, e a gente até se convence que, olha, estamos melhores. Mas é porque eles leem os nossos sentimentos mais profundos, eles veem a emissão da nossa vibração. E às vezes a gente fala uma coisa e até a gente acha, a gente se convence que a gente acha que a gente está, mas lá no íntimo nós não estamos sendo verdadeiros. No íntimo, eu continuo achando fulano antipático, eu continuo tendo intolerância com Beltrano, eu continuo, a, certa pessoa me dá impaciência, ou seja, isso daí é de uma, como é que eu vou dizer assim, é como se fosse uma ignorância da nossa parte. É a mesma coisa que quando a gente diz assim, olha, perdoar é a chave da felicidade. Ah, mas eu não posso perdoar. Isso eu não estou pronto para perdoar. Porque a gente acha que se eu perdoar o Joãozinho, eu estou beneficiando o Joãozinho. Mas, gente, perdoar não beneficia a pessoa a quem que nos feriu. Perdoar beneficia a mim, porque eu me liberto da carga emotiva, daquele sentimento corrosivo que é o ódio, que é o rancor, que é a raiva e que me aprisiona aquela criatura. Pode reparar, quando a gente tem alguém com quem a gente não simpatiza, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser em qualquer. Tudo que vem daquela pessoa nos causa mal-estar. Ou então, toda vez que a gente vai falar qualquer coisa, que você coloca aquela pitada de um sentimento ruim, e aquilo ali a gente não consegue perceber o, o quanto aquilo, porque me aprisiona aquela pessoa. A toda hora você está lembrando daquela pessoa, mas não é uma pessoa que você ama, é uma pessoa da qual você tem uma certa aversão, então o sentimento que vem à tona não é bom. E a gente não, não posso perdoar. Eu não, como se o meu perdão isentasse o outro de ter que dar conta da ação dele, porque o perdão não liberta
a pessoa que causou o mal. Não liberta. Pode libertá-lo da minha opressão, mas não o liberta da conta que ele tem que prestar à vida e à lei daquele mal feito. E as pessoas acham que, digamos, se eu perdoar, ele está isento. Não. Se a Márcia me perdoar de alguma coisa que eu lhe tiver feito, ela se liberta. Eu continuo endividada e tendo que dar conta do mal que eu pratiquei. E aí a gente confunde as coisas. E os nossos irmãos que vêm à reunião cheios de ódio, eles também ficam assim, não, não posso. Agora que eu estou chegando na consumação da minha vingança, agora eu não posso. Esquecido de que, olha, a vingança não vai em momento nenhum aliviar a nossa dor. Nem aliviar a nossa dor, nem nos trazer bem-estar, nem nos trazer alegria. Pelo contrário, vai aumentando, criando cada vez mais esse vácuo, esse sentimento, sabe? A palavra que eu estou usando é corrosivo, porque é o sentimento, assim, é a imagem que eu vejo mais viável com relação ao ódio, ao rancor, é algo que vai comendo, que vai desgastando, que vai. Mas, enfim, falem vocês, porque aqui as crianças hoje estão meio agitadas, sabe? Esse mudar sentimento que eu acho um pouco difícil, né? A não ser com o passar do tempo, bastante tempo, e acrescentando amor, porque pensamento já é difícil, mas é uma coisa ainda mais palpável para a gente. Mudar os pensamentos, redirecionar, tentar substituir um pensamento ruim por outro melhor. Agora, sentimento nos parece uma coisa tão inata, né? Tão automática, como se é o que temos mesmo, né? Que eu fico pensando assim, se a gente consegue mudar assim nas situações normais do cotidiano, né? A não ser no decorrer dos milênios a gente ir acrescentando as virtudes que não temos, né? Mas não sei. Eu acho, Verônica, que é uma questão de exercício, sabe? Uma vez eu tive um problema no trabalho com uma pessoa, assim, e aí a pessoa virou e falou assim, não, queria me transferir para outro lugar, não sei o quê, que me perguntou se eu não queria sair. Falei, não, não quero sair. Eu ia para casa, às vezes chorava aquela situação, eu digo, não, a pessoa está me vendo de uma maneira equivocada. E aí eu falei, agora eu não quero sair, eu só quero sair quando você tiver desfeito essa sua imagem, essa coisa, e aí eu fiquei ainda trabalhando, e aí a pessoa fazia assim para mim, colocava para fazer os trabalhos assim mais, sabe, que era assim, era a pior coisa que tinha que fazer, ou então para ficar transcrevendo fichas e fichas e fichas interminavelmente, que aquilo não levava a lugar nenhum e que também não ia conseguir, mas era assim, era uma coisa assim, e aí ela dizia assim, você não quer, aí toda vez ela chegava assim, você não quer ir para o tal setor, ou não quer para. Aí eu digo, não, agora não, agora não. Aí era um exercício comigo, agora no momento não. E aí, só bem mais tarde, numa outra já circunstância, que eu acabei saindo, mas eu digo assim, eu acho que é difícil, mas assim, é como o hábito de reclamar que a gente tem, é como um hábito de às vezes criticar que nós temos. É tudo uma questão, é o hábito de falarmos de uma maneira agressiva, tudo hábito. E aí é o que o Emmanuel diz, que não tenhamos assim, a ilusão de achar que vamos mudar de uma hora para outra. Não vamos mudar de uma hora para outra. E aí é difícil. E aí, outro dia minha filha falou assim, não, porque você às vezes fala assim, não sei o quê. Eu falei assim, filha, eu segurei. Ele disse, não, você esforça. Eu falei, você não sabe quanto eu me esforço. Mas às vezes não adianta. Você é você. Você vai falar,
né? O pessoal que me conhece sabe que, às vezes, quando tem que falar assim, as coisas, eu não, como é que eu digo assim, não sei ser aquela polidez, não sei ser, eu vou ter que falar, vou falar, aí depois você vai dizer, pô, você podia ter falado de outro jeito. Eu falei, pô, mas não saiu do outro jeito, foi daquele jeito, né? Então não tem jeito. Mas a gente vai treinando, né, Verônica? Vai treinando. Não posso desanimar, achando assim, ai, nunca vou ser diferente. Provavelmente as mudanças, por enquanto, são imperceptíveis, mas às vezes cada um de nós, se avaliando, é capaz de perceber o esforço que está fazendo para mudar determinadas tendências, Só cada um de nós pode avaliar o outro, porque o outro só vai perceber o dia que você mudar de fato. Porque ele vai, como ele diz assim, se você, digamos assim, você é grosseira, então qualquer palavrinha mais assim, a pessoa não disse que era grosseira? E mal sabe a pessoa que você já tentou, quantas você já engoliu para não falar, mas ali naquela, aí a pessoa vai pegar aquilo, não tem jeito. Então a gente tem que ir trabalhando isso, mas é difícil. Fala, Glorinha. Olha, eu acho o seguinte, com relação a pensamento, voltando aqui, pensamento, ação, se a gente conseguisse fazer com que o nosso pensamento não virasse ação, a gente já estava no lucro. Ou seja, é como você falou, né? Porque às vezes a gente fala assim, não falou, mas pensou. Mas eu acho que é melhor, às vezes, você pensar e não falar, conseguir não falar. Eu acho que quando você consegue, como você falou de treinamento, né? De fazer com que o que você o pensamento não se transforma em ação, principalmente quando a gente já sabe no que vai dar, né? Então, eu acho que a gente já está no lucro, entendeu? Você saber, pelo menos, segurar a ação, não chegar, que a coisa não chegue à ação. Por isso que o oriental é preocupado com os pensamentos, né? O oriental, ele diz, olha, uma ação você não consegue mais, quer dizer, a gente vai depois, às vezes até quantos milênios você vai ter que levar para consertar a ação, né? Então, é isso. Eu acho que a gente ter sentimento, ter pensamento, né, desvairado, desencontrado, eu acho que todos nós temos, todos nós vamos ter que lidar com isso, mas eu acho que a questão nossa mesmo é quando aquilo se torna ação, quando você, né, pronto, aí você fez, e aí para consertar vai ficar mais difícil. E aí é aquela coisa, você tem, talvez, cada um, né, tem a sua busca, mecanismos para você tentar esses caminhos, né, de autoconhecimento. Por que eu estou pensando tanto no fulano? Por que não me sai da cabeça, né? É orgulho meu? Eu tô, né? Porque o problema está sempre na gente, a verdade é essa, né? Por que que eu, né? Por que eu não consigo? Por que ele me incomoda tanto? Porque são essas coisas, né? E aí mas é difícil mesmo, né? Para nós a gente ter. Mas eu acho assim, eu penso assim, eu acho que se você consegue segurar a ação. Pensei em te dar um soco. Pensei, mas não te dei. Então, foi bom. Eu parei no pensamento, né? Eu segurei e aí da próxima vez vamos ver o que eu consigo melhorar ali, né? Enfim. Glorinha, a gente não pode desmerecer que o pensamento tem uma força terrível. A Sim, gente não pode esquecer do que o Hermínio Miranda disse, que aquele rapaz, quando foi sim, apertar a mão dele,
que ele sentiu aquela dor, que ele ficou com uma dor tão profunda que se ele não fosse para uma instituição, tomasse um passe, coisa e tal, ele só passou a dor ali. Tal a carga magnética que a pessoa enviou. Então, às vezes, a pessoa não falou, mas naquele olhar, naquela raiva, esse sentimento, esse que mesmo não manifestado verbalmente, ele vai fazer o mesmo mal do falado. Às vezes, pior ainda. É claro que já é um exercício, mas a gente não pode ignorar que o pensamento é plástico. Ele se corporifica do ponto de vista espiritual, ele se manifesta, ele é vivo, ele é palpitante, ele é vivo. Então, é um movimento já. Olha, eu queria falar umas verdades, mas eu segurei e não falei. Tudo bem, é um exercício, mas a gente não pode ignorar dessa Não, força, mas a né? gente não tem como você. A gente sabe disso, não tem como a gente ignorar. Mas eu acho que esse esse caminho, né, do sentimento, do pensamento e da ação, tem um encadeamento ali que Eu acho precisa que ser verificado, né? Precisa a gente encarar né, e ver, né? Por que que eu, enfim, não sei. eu Não estou acho que dizendo que assim, seja fácil, não, mas o que você falou é assim, de avaliar. Eu acho que a gente precisa avaliar. Por que que eu estou pensando tanto nisso? Por que que esse pensamento é, está recorrente? E aí, se você para imaginar, por que que essa pessoa me incomoda? E aí você racionaliza, ou seja, meu Deus, eu não quero, é uma pessoa que tem fragilidades como eu, que ela tem, enfim, tem coisas boas, tem coisas. Se você começa e aí usa a prece, aí sim, você começa a ter mecanismos conscientes de combate ao pensamento que pode ser ruim e transformar aquilo num esforço verdadeiro. Eu sei que a pessoa me incomoda, mas eu começo a querer ver nessa pessoa aspectos positivos e se eu não consigo ver, peço que Deus me ajude para que eu veja, para que eu perceba que é caminho, como eu, é o caminho. Eu vejo é isso um como caminho. caminho. Não ficar naquela de que, olha, né, senão. Mas, ó, a senhora do tempo está dizendo que a gente está acabando aqui, faltam 10 minutinhos. Aonde nós paramos de verdade, gente? Parou Olha, aqui antes psíquicos na de. esfera da alma, não foi não? Isso mesmo. Exatamente, é mesmo. Tá, Não No foi? meio do parágrafo. tá, ok. Já pode colocar assinado. Posso falar alguma coisa? Posso falar mais uma coisinha sobre isso que foi lido agora? Vocês estão Márcia, me só se ouvindo? for muito rapidinho, por causa do nosso horário, mas pode falar, se tem Ah, 2 minutos. não. Eu Não, pensei não, que a gente pode, tivesse. não, Não, pode falar, tem eu 10 acho que minutinhos. vocês falaram realmente é por aí, esse é o caminho mesmo, né? A gente pode, primeira coisa, ter consciência, o que que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo, talvez seja mais complexo, mas estou sentindo isso. Isso é bom, isso é produtivo, e vai me trazer ao bem, assim, vai resolver a questão, vai acrescentar coisas positivas nesse momento. O que eu tenho a dizer, né? É importante, ou se eu acho que é importante, então eu vou ter que filtrar e aprender a falar, porque às vezes existem coisas que vão incomodar ao outro, mas que são necessárias serem ditas, né? Então, como é que eu vou falar isso? Porque às vezes não é não falar, é a forma como a gente apresenta. Sim, E isso é uma sabedoria. Isso é uma grande coisa, porque isso pode transformar tudo. Pode ter um produto muito positivo. Então, aí, mas qual é o sentimento? Aí a gente tem que filtrar o sentimento, tem que limpar, né? É difícil, é um processo difícil, mas é muito bom, é um controle que a gente tem sobre a gente mesmo, porque a gente pode intensificar um sentimento ou pode minorar esse sentimento, racionalizando a questão de uma forma positiva, com um objetivo. Onde é que eu quero chegar?
que eu quero obter? Eu quero obter discórdia, eu quero obter harmonia, eu consigo não falar, é melhor não falar? Ou será que eu vou conseguir, talvez expressando isso de uma forma mais adequada, conseguir melhorar a situação? É muito complexo, né, gente? Ser humano é muito complexo, mas eu acho que que bom que a gente está falando sobre isso, né? Porque a gente falando sobre isso é que a gente vai botando lixo, tirando o lixo debaixo do tapete, colocando ali, vamos ver o que a gente vai fazer, como é que a gente vai limpar, qual a melhor forma. Então, eu acho muito legal, muito bom. Então, Márcia, você falou a palavra-chave, só finalizando, que é uma coisa assim, forma de sabedoria. Só que sabedoria, ela leva tempo, mas exige Lógico, maturidade. Não é assim, lógico. sabedoria não é algo que a gente pode ir ali no mercado e comprar, nem, não tem Uma nem hora no para outra. Mercado Livre, né? Então, Aqui, ó. aí, como diz o Emmanuel, a gente vai levar um tempinho ralando para nos educarmos. O processo é de educação de sentimentos. Vou passar para a Glorinha cantar a música para a gente encerrar. Bom, gente, como está chegando o final do ano, eu vou cantar aqui em homenagem à nossa maestrina. Saudade de cantar. Vou tentar cantar uma música que eu adoro, mas eu sei que ela vai ficar observando, mas tudo bem, eu estou aprendendo a me libertar da. Virão novos tempos para a humanidade em que serão plenos a fraternidade, o bem e o perdão, e em todo lugar todos juntos irão como irmãos transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de luz, de esperança e paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz e estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de
amor. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus por mais este ciclo de estudos, por mais este ano de convivência, de aprendizado. Pedimos perdão ao Senhor se aprendemos tão pouco, se de tanto que estudamos, assimilamos tão pouco. Mas sabemos, Mestre, que a tua paciência diante da nossa ignorância é infinita. Então, acolhe-nos, Senhor, ajuda-nos para que as nossas promessas de melhoria possam, de fato, serem levadas a efeito, para que possamos empenhar-nos um pouco mais no nosso processo de mudança, na retificação das nossas tendências e dos nossos sentimentos, na correção de hábitos nocivos. Ajuda-nos, Jesus. Vê a nossa indigência espiritual, vê o tamanho da nossa ignorância, da nossa infantilidade com relação ao nosso compromisso contigo, com a verdade, com aqueles que nos antecederam e que nos tutelam. Pedimos perdão a todos pelo imenso trabalho que lhes damos, pelos esforços que são levados a fazer para evitarem quedas maiores de nossa parte, para nos ajudarem a levantar tantas vezes, pelo trabalho que têm para nos insuflarem pensamentos salutares. Obrigada, Jesus, por tudo, pelo acesso a essa doutrina de luz, pela presença dos amigos encarnados e desencarnados, que permitem a realização desses encontros. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que nos abençoes e que o próximo ano nós possamos transformá-lo em trabalho edificante, nós possamos realmente cumprir os nossos deveres com afinco, com otimismo, com alegria, com compreensão. Muito obrigada, Jesus. Abençoa os nossos lares. Abençoa todos aqueles que passam pelas nossas mentes, os nossos familiares distantes, aqueles que já se encontram na pátria espiritual. Abençoa a todos, Jesus, agora e sempre, que assim seja.